Olá, saudações trabalhistas, a você que nos acompanha aqui pela Rádio Legalidade. Dizer da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos iniciando mais uma edição dos comentários de Nelton Friedrich. Um espaço de diálogo, de reflexão e principalmente de abordagem dos temas mais relevantes da nossa sociedade brasileira. Seja bem-vindo, Nelton. Olha, eu tenho a satisfação de retornar aqui como faço até como um dever de casa, mas também com uma animação muito grande, viu? Por isso estou grato mais uma vez. Tá certo. Então, primeiro tema sobre cultura. Se fala tanto em cultura e seus reflexos, mas qual a importância da cultura na identidade de um povo e até mesmo na soberania do Brasil? Olha, não há dúvida que é preciso a gente definitivamente perceber, compreender que um dos pilares, veja o que eu estou dizendo, pilares de sustentação de um país, de uma sociedade, de uma nação, é a sua identidade cultural, aquilo que forma a identidade nacional. É aquela cara, o jeito, o estilo, determinados comportamentos, valores praticados, mas, ao mesmo tempo, o canto, a dança, a sabedoria, portanto, de enfrentar dificuldades, de superar tropeços. É um processo cultural que tem, portanto, uma riqueza que o Brasil é exemplo porque tem uma diversidade extraordinária. Então, eu diria assim, é importante a gente perceber que a maior riqueza que pode ter um povo exatamente é a noção de nação, porque na nação está a sua identidade. Certeza, a cultura está presente, como bem falou o Dr. Nelton Friedrich, na nossa culinária, na música, né, na dança, na vestimenta. E eu quero citar aqui um, um testemunho, Nelton, que eu vivenciei lá no Rio Grande do Sul, eu que sou natural de lá. O estado, como todo mundo sabe, foi atingido com essas catástrofes ambientais, e uma das coisas que o povo se agarrou para se reerguer foi a questão da cultura. Isso, o povo do Rio Grande do Sul, né, tem muito forte a questão cultural. E assim como os demais estados também têm a sua cultura, o Rio Grande do Sul, né, conseguiu se reerguer e está se reerguendo, né, graças a esse povo aguerrido do Rio Grande do Sul e a nossa cultura, a nossa tradição. Olha, isso é uma demonstração clara de quanto que você tem energias e forças quando esses componentes culturais se manifestam. Por quê? O povo gaúcho, diante de uma das maiores tragédias da história, não só do Brasil, fez com que, na verdade, com toda aquela emoção, com toda a situação crítica de dor, sofrimento, mas, evidentemente, o que acontece? Esse suspiro e o respiro, através dessa força da energia cultural, fez com que você pudesse ter, por exemplo, um resultado menos negativo, embora, claro, dolorido, trágico, mas eu diria assim, a gente verificava muitos eventos depois daquela grande tragédia, especialmente para levantar o moral, quer dizer, dar a volta por cima. E aí não há como, melhor do que isso, de que qualquer discurso, é o ritual, é o canto, é a dança, é a poesia, é a composição, é o dar-se as mãos, é cantar junto, né? E aí veio o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, e aí vai. Agora você pega o baiano, mesma coisa. Aí você tem vários e vários países dentro do Brasil. Mas o fundamental que isso está, e aí eu pego Darcy Ribeiro, isso está, na verdade, que eu diria assim, miscigenado. Isso está, na verdade, construindo uma mestiçagem, nós pudéssemos dizer, mas, ao mesmo tempo, é importante reconhecer que o que teve no Rio Grande do Sul, que você encontra em tantos lugares do Brasil, é porque exatamente houve esse encontro de culturas, mas também não perdendo, isso é fundamental, a nossa principal questão também, que é a nossa cultura originária. Então, esse entroncamento, né, indígena, africano, afrodescendente, né, europeu, asiático, e, evidentemente, com todas essas configurações e outras, você teve um fato novíssimo. É como diria Darcy Ribeiro, né? É uma nova civilização. E aí eu quero aproveitar, já que falei de Darcy Ribeiro, é a importância dessa diversidade, viu?
Por quê? Porque nós estamos aqui numa conversa que diz que você tem que perceber como é que é a formação do brasileiro e da brasileira, formação cultural. Então, quem não visitar Darcy Ribeiro vai ficar devendo. É preciso mergulhar em figuras como Darcy Ribeiro, mas tem tantos, né? Por quê? Porque ele trouxe para nós, por exemplo, como é que essa formação, inclusive regional, eu quero casar com a sua expressão aí, lembrando do Rio Grande do Sul, que tem 5 Brasis. Olha, o Darcy Ribeiro catalogou isso de maneira fantástica. É o sertanejo, é o caboclo, é, na verdade, o crioulo, é o caipira, é o sulino. E veja que quanto mais a identidade cultural se consolidar, se manifestar, menos você vai ter racismo, ódio, divisões. Então, a identidade nacional, ela implica também numa coesão. Então, nunca foi tão importante, e a radiolegalidade está permitindo, e nós temos que explorar bem isso, não perder a identidade brasileira, a identidade nacional, porque vai ajudar muito o nosso país. Não só para dar a volta por cima diante de tantas injustiças e dificuldades, a compreender dessa grande irmandade brasileira, essa solidariedade entre irmãos e irmãs, que temos uma consanguinidade. Consanguinidade é a consanguinidade do Brasil nacional, com as diferenças, e aí você aceita as diferenças, e enaltece as diferenças. Como é que eu vou hoje não compreender que a identidade nacional, você comentou a gastronomia, tem uma chamada comida nacional, né? E que a gente não pode esquecer nunca, que é de origem essencialmente africana, que é de origem da escravidão, que é a feijoada, né? O que dizer, por exemplo, e aí é preciso enaltecer isso, da moqueca, do dendê, do acarajé. Eu podia citar aqui de tantas frutas nativas, eu podia citar, por exemplo, das plantas medicinais que estão marcadas com as nossas origens, tantas delas, que têm até o nome absolutamente indígena, porque ali tem a manifestação de um conhecimento secular. Outro exemplo que eu queria aproveitar aqui, nessa mesma colocação, é que a questão cultural, portanto, ela é uma espécie de força extra que um povo tem. E aí ele evita ser escravo, ele evita ser dominado, ele se exalta, por exemplo, na própria soberania nacional. Quem tem identidade brasileira, nacional, cívica, patriótica, não aceita o trumpismo do jeito que está se fazendo com o nosso país. Compreende, por exemplo, que temos que resistir, que você tem que, portanto, evitar neocolonização. Nós já fomos colonizados. E, portanto, a nossa independência e a nossa libertação, elas não estão completas e permanentemente ameaçadas. E ela tem várias formas. A dominação, a colonização, ela tem como um dos grandes objetivos exatamente destruir as identidades locais, regionais e culturais de um povo. Porque, na verdade, vamos analisar bem, a identidade nacional é como se fosse uma espinha dorsal. A espinha dorsal permite que você ande de pé. Você, portanto, anda soberano. Você não rasteja. Você não tem, evidentemente, uma postura submissa. Então, é uma espinha dorsal que enaltece, portanto, essa firmeza. E isso implica, portanto, a gente ser permanentemente protagonistas deste extraordinário aspecto que é o aspecto cultural da identidade cultural. Vou citar mais alguns exemplos aqui que eu acho que vale a pena para a gente perceber bem o que isso significa. Falamos de gastronomia um pouco, falamos de manifestações, por exemplo, de cantos e danças extraordinárias, as festas populares, e de repente você tem invasão, por exemplo, com tantas lendas que temos, de repente aparece aí uma manifestação cultural chamada Halloween. Tem nada a ver conosco, não tem 1 milímetro de conexão com a nossa história, com a nossa antropologia, com a nossa vida. E é dominada. Chega um momento que o Brasil inteiro faz festas que não tem nada a ver conosco. Eu não estou até dizendo que não tenha, mas você tinha que fazer muito mais aquelas que traduzem as nossas profundezas. E aí vou dar um outro exemplo muito concreto, de como a mídia, a moda, às vezes até a música, estabelecem padrões culturais.
Você veja hoje que determinadas roupas e vestidos faz com que, às vezes, uma adolescente, pela desinformação, às vezes até falta de apoio e convicção do lugar que vive, ela, na verdade, se sente mal se não tiver aquela moda, se não tiver aquele vestido. E aí, daqui a pouco, ela é levada a comer uma porcaria, que é a porcaria, por exemplo, da McDonaldização alimentar. Não tem saber, não tem sabor e faz mal. E hoje todo mundo vai, e isso faz mal, e não tem gosto. É tudo com um produto químico colocado. Tem que ter ketchup, e Coca-Cola com bastante gelo. Isso é colonização. Com uma inteligência. Não é a colonização das armas, não é a colonização do capital, que são históricas e ainda continuam. É a colonização indireta, que ela vai comendo pelo cinema, pela música, pela gastronomia, pelos costumes, pelos novos padrões. Quer ver um exemplo concreto? Hoje tem um padrão de beleza mundial. Se não for daquele jeito, daquele tipo, não é bonita. Isso é um padrão imposto. É um padrão estético dominador. Aí você acha que até cria bullying, porque não é daquele jeito, não é que nem aquela lindeza da novela das 9. Ninguém viu ela logo de manhã que acorda, mas ela lá é uma beleza, né? E aquela magérrima, você não sabe nem como é que anda, né? Porque tem um rebolado que você não sabe como é que cruza as pernas. Ali é um padrão. E aí, de repente, o adolescente quer fazer cirurgia plástica, tem que ser parecida, senão não vou ser amada. Aí vem depressão, vem isso, vem aquilo e todos os outros problemas. Então, eu quero ainda enaltecer mais um aspecto fundamental. É impressionante como a gente precisa ter, que eu diria assim, esse antídoto. A identidade nacional é uma vacina fantástica contra essas doenças importadas ou impostas. Eu vou dizer por isso que a coisa fantástica da identidade nacional é, acima de tudo, se reconhecer brasileiro e brasileira. Eu me reconheço desta terra, independente das diferenças regionais, mas eu me reconheço, eu tenho, portanto, o direito e o dever de se reconhecer como membro de um país e de uma sociedade, de uma nação. E aí, outro detalhe interessante que está casado com isso que eu queria destacar aqui, é que quando você tem esta concepção e constrói essa realidade, você ocupa de maneira muito mais rica a cultura universal, porque há um grande e extraordinária sabedoria que você é universal se cantar a sua aldeia. Senão tudo vira McDonaldização, tudo vira uma coisa só, sem sabor, sem gosto, sem sentimento. Por isso que, Alain, é tão importante, e o Vinícius que está aqui, de dizer para você com toda sinceridade, você é universal cantando a sua aldeia, porque a sua aldeia que tem a diferença. É a sua aldeia que tem um jeito, é que se reconhece com aquele jeito, com aqueles seus tipos, e evidentemente com as suas linguagens, com seus cantos, as suas danças, suas manifestações artísticas, culturais, e ainda mais num país como o nosso, que cruzou o indígena com o africano, o afrodescendente, o europeu, o asiático, eu já falei sobre isso, fez toda essa, eu diria assim, concertação. Então, aqui tem muito mais sabedoria e criatividade. Por isso, a gente termina até essa expressão, queria dizer, de novo, é um antídoto à neocolonização, à dominação, à exploração, à imposição de padrões de consumo, padrões de vida, de estilos de vida, tudo isso, quanto mais você tiver uma cultura nacional. E aí vem uma questão fundamental. Nós temos que ter, num projeto nacional de país, a riqueza desses pilares, que é o pilar, portanto, da cultura nacional e, dentro dela, acesso à cultura, e essa mais popular, mais legítima, ao mesmo tempo, estímulo à produção dessa cultura, para ficar vivado, mas, ao mesmo tempo, como é que você, na verdade, avança com as questões mais ousadas que temos hoje, que são desde tudo aquilo que a gente conhece tão bem, né, que vai do audiovisual, que vai do digital, que vai para os vídeos, que vai por tudo que você possa imaginar, e permite, eu dizer aqui, a cultura se identifica exatamente com a nacionalidade, quanto mais também tiver acesso. Democratização. E quanto mais, eu estou dizendo, para frequentar, para viver e para produzir.
E isso implica, portanto, numa visão nacional muito forte. A cultura sendo olhada também como um grande elo de conexão, de convivência e de fortalecimento de um povo. É por isso que a gente podia dizer aqui com toda a certeza que o espaço cultural na visão da cultura universal está exatamente nas peculiaridades, nas características, nos jeitos, nos estilos, nas propriedades que tem uma cultura como a cultura brasileira. E o mundo inteiro admira isso. Hoje você vai, e vou tentar terminar aqui com um exemplo que eu vivi. Eu tenho viajado muito e a minha atividade me permitiu visitar tantos países. Eu tive alguns exemplos assim que são extraordinários. De um lado, você chegar e dizer, ele nem sabe quem que você é, ele nunca viu a sua pessoa, você é brasileiro. Ah, é brasileiro! Aí já lembra da Amazônia, já lembra do futebol, já lembra da comida, já lembra disso e daquilo, e da canto e dança, etc, etc. Mas, ao mesmo tempo, você vê como é interessante. Eu estava indo num grande evento internacional da Bacia Hidrográfica do rio Mekong, que é um dos maiores rios do mundo, e que atinge vários países, e a reunião era lá no Vietnã, na capital do Vietnã. Quando estava o avião aterrissando, estava tocando Garota de Ipanema no som do avião, né? Legal. Ah, cara, eu fiquei assim, me emocionei. Coincidência ou não, levanto pela manhã já com um fuso horário meio tonto e vou tomar café. Fundo musical, Garota de Ipanema. Olha só. Lá no Vietnã, cara. Ah, eu disse, olha aí, ó, eu ganhei o mundo. E por isso o cinema, a arte, o canto, a dança, ela tem que respeitar e valorizar o que é feito no mundo. Mas eu tenho que ter a raiz, eu tenho que ter o cultivo, o cultuar. Exatamente. Então, para a gente encerrar esse tema da cultura, eu vou fazer apenas mais uma pergunta. Qual, na sua visão, a influência da cultura na economia, principalmente na economia local da nossa sociedade? Olha, essa colocação talvez merece até um programa especial, mas eu quero dizer o seguinte, eu não vou pegar dados meus. A Fundação de Getúlio Vargas tem um estudo recente fantástico, fantástico, porque esse estudo exatamente relacionou o quê? O impacto da cultura na economia, o impacto da cultura na multiplicação de empregos, o impacto na cultura, por exemplo, no movimento do comércio, no movimento de serviço, mas principalmente na identificação cultural. Então, esse estudo é profundo, não é uma coisa superficial. Então, quais são os impactos da cultura em todos esses campos? Na economia, na sociedade, de modo geral, na geração de emprego, na movimentação de trabalhadores e trabalhadoras, enfim, no comércio, no setor de serviço, em todas as áreas, no turismo. O turismo é um dos que mais procura exatamente a identidade cultural de um povo. Mas, ao mesmo tempo, o que diz esse trabalho da Fundação Getúlio Vargas? Cada R$1, olha quem está nos assistindo, cada R$1 investido, por exemplo, pela Lei Paulo Gustavo da Cultura, tem 6 a 8 reais de retorno. Você põe 1, você multiplica por 6 a 8. Você já passou para pensar em que atividades humanas você tem um resultado tão rápido e grande? Por isso, quando você faz qualquer programa cultural lá no micro, lá no local, no bairro, na comunidade, está gerando emprego, está gerando economia. É a chamada economia, muitas vezes, criativa, economia circular. E hoje é uma das principais economias do mundo. Tem lugares hoje no mundo que a riqueza toda produzida durante um ano de bens e serviços tem a cultura com 10, 15, 18%. Imagina, nós estamos falando aqui no Brasil 2,5%, quem sabe vamos chegar a 3%, embora tenha municípios do Brasil que já estão com 8% de toda a sua riqueza produzida de bens e serviços por ano ligados com a cultura. Então, por isso, a conclusão é esta. Se alguém não quiser acreditar na importância da cultura, seja ao menos, por mais que seja obtuso, desculpe a expressão, olhar pelo lado até econômico. Não acho que é o principal. O principal é a identidade de um povo, é o lazer, é a alegria, é o bem viver, é festejar, é cultivar, é cultuar, é comemorar, é celebrar, é sentir.
Nós somos sentimentos, emoções, não é só lógica e razão, de jeito nenhum. Então, por isso, a consequência que tem na economia é uma das principais. Mas vamos compreender que o fortalecimento da identificação cultural do Brasil está na questão cultural, sem nenhuma dúvida, como principal fator. Com certeza. Então, agora vamos para o segundo tema, que é a questão da participação dos indígenas na política. Tivemos essa semana o Movimento Nacional dos Indígenas do PDT, né? Na pessoa do presidente Daniel Munducuru, também do secretário Almir Suruí e do vice-presidente do movimento, Marcos Terena. Então, essas importantes lideranças indígenas nacionais e também internacionais fizeram um manifesto, Nelton, uma carta direcionada à ministra, presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, para que, reivindicando, né, cotas indígenas na legislação eleitoral, já agora para as eleições de 2026. Então, eu queria ver a sua opinião com relação à participação dos indígenas nas decisões importantes do país, no Congresso Nacional. Também tivemos recentemente o PL 490, né, que é um marco temporal aprovado aí de última hora. Se a gente tivesse mais participação dos indígenas nessas decisões, com certeza teríamos um meio ambiente mais equilibrado e sustentável? Olha, não tem nenhuma dúvida. Por isso a gente tem que ter a grandeza. E parece que é contraditório, e a humildade de reconhecer, por exemplo, que os povos originários estavam aqui 20 mil anos antes do que nós chegamos. Nós, que eu digo, imigrantes europeus, asiáticos, enfim. Então, quem é que, na verdade, tem a raiz civilizatória? Quem é que, na verdade, tem a profundeza da nação brasileira? Onde é que está o mais profundo do Brasil? Está naqueles que há mais tempo aqui viveram e vivem. E, acima de tudo, viveram e conviveram com, por exemplo, a natureza. Tiveram, às vezes, seus conflitos tribais e etc., etc., mas a essência está em que nós somos herdeiros dessa gente. Nós viemos depois, e muito depois. Por isso, você tem que ter... essa é uma sabedoria que se criou não faz muito tempo, que às vezes você tem que privilegiar mais alguns setores para que eles possam sair do estado que estão e chegar a uma igualdade de oportunidades. Então, você tem que ter um tratamento diferenciado. Na questão até da mulher, que ainda tem iguais aos desiguais, né? Exatamente. Você não pode tratar igualmente os que são desiguais. Exato. É da Constituição brasileira, mas é do sentimento civilizatório, da abordagem humanista, você compreender que eu tenho que, muitas vezes, ter determinados incentivos, determinadas políticas, que elas são aparentemente discriminatórias, não, elas são temporárias, pode às vezes demorar 1 ano, ou 10 anos, ou 50 anos, porque elas precisam criar condições, ar para respirar, espaço para poder existir, em que, evidentemente, isso faz com que a gente possa dizer, eles estão crescendo e subindo. Aí eu estou num patamar que outros já estão, por várias razões, até porque tiveram, às vezes, mais oportunidades, ou porque, ao contrário, esses foram privilegiados. Então, eu tenho que ter essa política do processo ascendente, e aí você precisa ter iniciativas, como disse. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu fui constituinte e ajudei a colocar muitas coisas da Constituição nesse aspecto. Deixa eu citar um exemplo para você. Eu fui um dos primeiros projetos que fiz, e foi aprovado até, da ação discriminatória positiva, né, que você faz para a mulher. Por exemplo, tinha 2 projetos. Um que a empresa que tivesse 50% de mulheres, 50% homens, estaria, portanto, tinha alguns incentivos, inclusive tributários. O outro é que o salário do homem e da mulher, fazendo a mesma função, fosse igual, também teria alguns incentivos. Ora,
Isso é temporário. A hora que você tiver igualdade estabelecida, você não precisa mais disso e nem deve ter. Agora, eu tenho que ter também a sensibilidade e a sabedoria que eu tenho que, às vezes, estabelecer determinadas propostas, iniciativas políticas, em que eu vou estabelecer cotas para determinados setores que há muito tempo estão, às vezes, ou ignorados ou parcialmente olhados. Fazer reparação histórica. Para a reparação histórica da dívida social e histórica que temos. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, você tem que compreender que ali tem também sabedoria. É o diálogo de saberes. Saberes originários, saberes populares, os saberes ribeirinhos, os saberes, enfim, aí vem os científicos, né? Não podemos ter a soberba que eu sou. Eu sou o quê? Eu sou europeu. Mas o europeu veio aqui, impôs uma religião, impôs um costume, impôs um tipo de roupa, impôs um tipo de atividade, etc. E explorando, a primeira coisa que se fez foi escravizar o indígena, depois o africano. É verdade. Então, eu diria, a nação que temos hoje, a própria economia que temos hoje, ela tem a marca da tragédia que nós fizemos com os indígenas e com os afrodescendentes. Ué, como é que você teve 300 anos de escravidão? Em que você tinha um escravo que não tinha salário, analfabeto na maioria. Como é que ia ter mercado interno? Hoje nós temos um dos maiores mercados internos do mundo, que o país tem um bom mercado, 204 milhões de consumidores. Tudo bem. Agora, quanto é que foi o esforço para o Brasil chegar onde chegou? Onde é que estão as dores e as marcas e as cicatrizes daqueles que doaram as suas vidas, viviam aí um terço do que vivia o europeu, o que veio de lá? Por quê? Porque era tal a fragilidade da vida deles, da tragédia, da injustiça, da opressão. E continuou depois da escravatura, né? Pois é. Sendo explorado. E depois continuaram, né? Se liberta o escravo e ele não tem acesso à cultura, não tem acesso à educação, não tem acesso à terra, não tem acesso àquilo que ele sabia fazer e viver. E, claro, às vezes nem compreendendo que muitas atividades culturais agrícolas que nós temos, e até de equipamentos daquela época, foram os escravos que trouxeram, porque eles já tinham isso lá. Então, eu diria assim, eu acho que aí a beleza de três que você citou aqui, que eu considero personalidades importantíssimas da luta, da defesa e da causa, portanto, indígena, que estão se somando numa proposta como esta. E, repito, é fundamental, nós temos que ter a disposição e a coragem de dizer é preciso ter tratamento diferenciado para você chegar a uma igualdade. Com certeza. Inclusive, citar mais um exemplo lá do Rio Grande do Sul, onde teve a colonização alemã, dos italianos, estrangeiros que ganharam terras do Brasil. E os negros no Brasil, que eram natos daqui, né, os indígenas também. Então, com certeza, deve ocorrer essa reparação histórica, né, para dar direitos iguais aos desiguais, porque senão é muita disparidade, né, Nelton? Seu exemplo é fantástico, é isso mesmo. Quer dizer, distribui terras, mas por quê? E o daqui? E o africano que ficou 300 anos produzindo sem direito a uma vida digna, ao contrário. E aí eu até completo com uma questão, acho que muito importante, a gente só deixar aqui com absoluta certeza. Mais uma vez, uma questão de a gente descolonizar o pensamento e, às vezes, a alma de muitos e trazer esse sentimento de pátria, de nação, de identidade nacional, mas compreender também, por exemplo, que nós não fomos descobertos, nós fomos explorados, colonizados, expropriados, que essa era a marca das colonizações feitas. E hoje só mudou um pouco o tipo, mas continua todo um projeto de neocolonização. E é de dominação, às vezes direta ou indireta, de exploração direta ou indireta. Então, por isso, eu acho que essa colocação... E aí eu quero abrir um espaço, né? Quando eu fico animado de ver que o primeiro indígena eleito pelo voto popular no Brasil foi um do trabalhismo brasileiro. O Juruna, portanto, é uma demonstração histórica da falta de oportunidades que precisou chegar, né? Lá o período, afinal de contas, tão distante desde a nossa colonização, para ter um indígena deputado. E é por isso também que eu me animo muito quando eu vejo o papel extraordinário, né, de um Abdias do Nascimento, que foi senador,
que, na verdade, foi o introdutor no Brasil do teatro negro, filho de mãe e pai escravos, e se transforma numa das maiores figuras da cultura, da escrita, da literatura, dá para se dizer, mas também dos direitos, por exemplo, das pessoas, e não é minoria, eu não chamo, não considero minoria, mas ao mesmo tempo de compreender quanto que ele teve um papel extraordinário, que começa lá na Era Vargas, quando se criou o primeiro teatro negro do Brasil. E aí depois se desenvolve toda uma questão que, mais recentemente, que toma um outro volume, mas ainda falta muito para superar, seja de racismo, seja de obscurantismo total, seja da falta de visão de país, de democracia, de solidariedade, de nação e de a noção de libertação. Por isso que o PDT é o único partido, né, que tem o movimento Axé, né, também agora o movimento indígena, inclusive reivindicando seus direitos junto aos órgãos competentes, TSE, e com certeza, né, é com esse objetivo que o partido está de pé até agora, e cada vez mais fortalecido com a questão aí dos indígenas. Uma notícia boa, Nelton, o partido terá aí uma participação forte dos indígenas, inclusive agora nas eleições para 2026, com fortes candidatos a deputado estadual e federal. Sábado agora, nosso presidente Carlos Lupe estará fazendo uma reunião lá em São Paulo, né, mobilizando essa população para que eles tenham voz, vez e ajude, né, a decidir essas questões tão pertinentes da nossa sociedade brasileira, principalmente com relação ao meio ambiente, que a gente sabe que os povos originários conhecem muito bem a natureza e, se fosse por eles, nós estaríamos numa situação bem melhor. Com certeza, professor. Tem muita sabedoria, né? Muito conhecimento. E eu faço uma homenagem a esse trio que participa, portanto, de um movimento como esse, e quero enaltecer. Lá em Lorena, nós temos o vereador Mudruco, que é um dos maiores escritores indígenas que temos, tem uma sabedoria extraordinária, e é uma figura como das demais, que precisam ser respeitadas, valorizadas, eu diria assim, e promovidas, porque isso é a construção realmente de uma irmandade nacional. Tá certo. Então, com essas palavras sábias, Dr. Nelton Friedrich, nosso deputado constituinte, que tem sempre espaço aqui na Rádio Legalidade, onde a gente promove esses grandes debates, para realmente mexer na ferida, né, Dr. Nelton, e fazer a população brasileira refletir do que realmente interessa para o nosso Brasil. Muito obrigado pela sua participação, suas considerações finais. Acima de tudo, dizer quanto que nós precisamos fazer desse país uma grande sala de aula política, no grande sentido e na expressividade da política com P maiúsculo. Porque uma sociedade, na verdade, ela tem que se firmar, repito e insisto muito nisso, se firmar com uma espinha dorsal, né, realmente bem constituída. E, portanto, com isso, fazer com que tenha não só a condição de se deixar reconhecer, né, como um membro, portanto, desse país, dessa nação, mas, ao mesmo tempo, dizer, olhem para a gente, mas nós também queremos olhar para vocês, mas não com o espírito colonizador e explorador. Nós pertencemos a uma humanidade, mas nós temos as nossas características, a nossa aldeia. Queremos valorizar e respeitar. Por isso, um programa como esse também tem esse caráter de a gente contribuir. E a legalidade, acho que tem isso de maneira tão forte no seu DNA, que é preciso a gente ter cada vez mais reflexão para a ação. Muitas vezes essas coisas ficam esquecidas. Nós temos que fomentar, nós temos que cada vez mais compreender o sentido exatamente de ser brasileiro e brasileira, das lutas que nós temos, muitas delas conclusas e que levaram muitas décadas e muita gente sucumbiu de tanto que lutou, mas está cheio de lutas que não estão conclusas. Preciso de operários da obra, preciso construir a cidadania individual e coletiva e a cidadania Brasil dos brasileiros, mas cooperando com o mundo todo. Tá certo. Obrigado, Nelton. Obrigado a você que nos acompanhou aqui pelas redes sociais da Rádio Legalidade. Até a próxima oportunidade.